Quando a gente está unido por laços de amizade, a gente fica mais forte para resistir, porque nós estamos de acordo, e esse é o grande drama, do que é o bem, o bom, o justo e o verdadeiro. Quando numa sociedade não há mais uma convergência de todos sobre o que é a verdade, a sociedade se desfaz. O primeiro vínculo entre os humanos é concordar, sim, está chovendo, sim, ali está um predador, sim, aqui está comida, né? E isso daí é um dos terrores que se avoluma, porque a notícia falsa se propaga muito mais rápido e o achismo é o total desrespeito pela verdade. Verdade não é achar. Vocês hão de lembrar que o Jung dizia que a função mais reprimida ou que não se desenvolveu na civilização é a função sentimento, que é uma função racional e cognitiva, ela nos ajuda a compreender o valor das coisas, né? Enquanto a função pensamento nos ajuda a dizer o que as coisas são. O Jung dizia que a função sentimento é a menos desenvolvida, menos até do que a intuição, porque a intuição se manteve viva em práticas antigas, como a sabedoria do I Ching, da astrologia, etc. Agora, o que falta no mundo é a compaixão. Então, que nós possamos, no nosso trabalho, no nosso atendimento, no nosso olhar, trazer uma gota d'água, nossa, mas porque é verdade o que o Jung falou, né? E eu diria que qual é o arquétipo que está constelado nessa história presente da humanidade? Como dizia o Bougainville, é o arquétipo da sombra arquetípica. Mas eu podia dizer, é o arquétipo da antivida, da ameaça à vida. Né? A ameaça à vida já ocorreu em muitos períodos da história. Mas hoje, a ameaça à vida, ela decorre, sim, abriu-se a porta que tampava um pouco a sombra mais destrutiva da humanidade. Esse alçapão se abriu, como no quadro do Bosch, e essa sombra veio para fora. Ela não é reconhecida como sombra e ela é encampada por pessoas em muitos países como sendo uma proposta de vida, quando ela traz em si a ameaça à vida. Então, nós estamos vivendo essa cegueira, esta inconsciência. Quer dizer, eu dizia nas primeiras palestras que eu fazia sobre a alma brasileira que a melhor coisa que o Brasil tinha era o povo brasileiro. Eu, infelizmente, não posso mais dizer isso. Eu estou decepcionado, eu estou enojado com uma parcela enorme do nosso querido povo brasileiro que mostrou uma cara absolutamente egoísta, medieval, avessa, à luz da verdade, do conhecimento, da solidariedade, né? E eu acho que há uma parcela menor, na qual eu não tenho dúvida, nós e muitos de nós fazemos parte, mas, a meu ver, não chega a 20%, que enxerga o que está acontecendo e que tem propostas sobre os novos rumos que a civilização e a cultura deveriam seguir, não é? Então, esta questão me remete pontualmente ao seguinte: nós, terapeutas, que atuamos no grande arco do cuidar, que vem desde a pedagogia, os cuidados do corpo, da saúde, cuidar do meio ambiente, cuidar da alma, cuidar da consciência, cuidar, né? Nós estamos num grande arco e, especialmente no nosso caso, e lembrando de quanto Freud achava que a psicanálise seria a panaceia para a humanidade, como nós trabalhamos abrigando um mito da evolução da consciência, né, da evolução da humanidade, que numa pequena medida nós tentamos fazer, ou nos nossos escritos, nas nossas propostas, e eu acho que nunca nós vimos tão claramente que talvez nós estamos sendo quixotescos e utópicos.
Eu não acredito mais na evolução da humanidade. Isso aqui fechou para mim. Eu sempre fui muito utópico, muito acreditando no possível, né? O possível acaba se sobrepondo ao real, mas eu estou vendo que não. E isso aqui não é apenas uma onda da direita conservadora. Isso é porque o Homo sapiens é uma espécie genocida. Ele tomou o planeta para si, está expulsando os animais e outras formas de vida do planeta, mas nós somos hóspedes do planeta. Nós não somos proprietários do planeta Terra, mas com o desenvolvimento da razão, da tecnologia, né, do poder da nossa espécie, o que nós vimos? O planeta é do Homo sapiens, que fez o quê? A nossa espécie, que teve pela evolução esse cérebro capaz de coisas tão fantásticas, né, como a transcendência, como a sensibilidade artística, como a espiritualidade, como a simbolização, como várias formas de conhecimento e criação de cultura, nós, com este cérebro, resolvemos sair da ordem natural das coisas através de uma enorme arrogância, de uma hubris, que na mitologia grega seria punida, porque o homem sempre ocupou, apesar de querer sair, um lugar na ordem das coisas. E ordem das coisas significa, para mim, que o poder máximo se chama natureza/vida. Nada é mais poderoso do que a vida. Vida não se cria artificialmente. O planeta Terra tem o que 3 bilhões e 4 bilhões de anos, mais ou menos uma coisa assim, e a vida surgiu no planeta, eu não sou preciso, mas 3 bilhões e 500 milhões de anos, digamos. Houve várias mudanças no planeta Terra, mas a vida foi preservada. Portanto, entre Eros e Thanatos, entre vida e destruição da vida, a vida resistiu. Com as pestes, com as guerras, com as glaciações, com as fomes, com tudo, a vida resistiu. Bem, a vida, portanto, devia ser a nossa divindade panteísta, como sempre foi nas primeiras religiões. O sol, a natureza, a água, a semente, a terra, não é? O que o Homo sapiens fez? Ele quis dominar a natureza para que ela trabalhasse para ele, e ela foi entrando em territórios absolutamente tabu, que é quase uma dessacralização daquilo em que o homem não pode pôr a mão, ele não pode conhecer, como o mito da proibição do fruto da árvore do conhecimento. Ah, não, o Homo sapiens fala, para mim ninguém proíbe nada. Então, o que temos recentemente, né? Pode ser uma grande conquista, mas inteligência artificial, vida em proveta, você substitui alimento por química, você substitui luz solar por... E aí vai, e eu nem entendo muito disso, mas a nossa civilização ela está baseada num pilar que é a desmedida arrogância e competência do Homo sapiens para botar a natureza no lugar que ele quer, e não ele se colocar no lugar que a natureza o criou para estar nesse lugar. O Homo sapiens destruiu a maior criação divina ou cósmica ou da inteligência, não sei falar, que é este equilíbrio entre todos os seres vivos numa interdependência holística, que nada, uma folha de árvore não se move sem que isso abale o todo. Quer dizer, nós tentamos, através das nossas práticas meditativas, de nos voltar para o inconsciente, nossas práticas assumidas, a recuperar a percepção de que nós fazemos parte de um todo, regido por um equilíbrio divino. Eu li recentemente
a vida subterrânea das florestas. Isso saiu na revista Piauí, num número que falava dos vírus. Como há uma cooperação entre raízes e filamentos de fungos, que aqui onde eu estou, se eu fosse uma árvore, e a 500 metros tem outra que está precisando de fósforo ou de potássio, há uma inteligência que aciona. Aquela árvore precisa de potássio. E esses capilares de fungo transportam o que uma muda precisa, o que a outra. Então, há uma sociedade vegetal que é muito mais solidária do que a sociedade humana para a preservação da flora, que os humanos desprezam, atacam e destroem, porque para que floresta amazônica? Para que natureza? Nós precisamos lucro para continuar na nossa aventura suicida de sermos os reis do universo. Isso me leva para o meu mito, talvez. Essa pandemia não é vista desde a antiguidade, né? Então, as 7 pragas do Egito, aquilo era Yahvé punindo os homens porque eles desobedeceram à ordem divina. E no decorrer da história, sempre tinha uma percepção de que o homem saiu do seu lugar, Sodoma e Gomorra, o que for, e mesmo Deus ele vai, né, o Apocalipse é uma visão profética dentro, né, do esquema cognitivo cristão. Então, o Apocalipse é um castigo e só alguns, né, serão escolhidos, como o Paulo brilhantemente escolheu, e com as pinturas importantíssimas que você trouxe, Paulo, e que é matéria para a gente continuar pensando. Mas agora, talvez alguma igreja evangélica, mas nem isso eu ouvi, que isso aqui é um castigo de Deus, porque justamente, digamos, uma igreja cristã, ela está incentivando a destruição da verdade e ela está incentivando a cobiça humana. Então, aqui nós já temos um anticristo instalado, mas o meu mito é que, porque o homem saiu do seu lugar e criou tecnologias ou práticas que ameaçam a vida / natureza, a vida tem seus radares para perceber quando ela está sendo ameaçada. E ela reage, porque para mim natureza, vida, Deus, para mim é uma unidade, é um uno, é um. E nós lá dentro, sem arrogância. Então, a vida, o grande espírito, a natureza percebe que as águas todas do planeta estão sendo ameaçadas quimicamente, que o ar está sendo ameaçado, que a terra está sendo ameaçada, que o fogo está descontrolado e, portanto, tudo que está no planeta onde Deus, vida, natureza e nós nos mostramos, há uma ameaça. A natureza não é nem boa nem má. Não vamos projetar um humano na natureza. Ela vai dizer, os homens destruíram isso, agora eu vou... Não. Isso seria antropoformizar algo que não precisa de projeção humana, é muito anterior ao humano, mas tem as suas mecanismos de compensação, né? Como a gente vê quando não tem um predador, prolifera o coelho na Austrália, né? Até há vírus, porque há mais de 2.000 tipos de vírus, que são muito positivos porque eles mantêm uma homeostase e eles promovem simbiose. Então, ninguém está falando, e nós não vamos ver, que isso é castigo de Deus. Nem a natureza falou, eu vou castigar eles. O meu raciocínio leigo é o seguinte, Darwin foi grande, né? Jung foi grande, Freud foi grande, Einstein foi, Darwin foi grande. Eu acho que a gente devia estudar mais o Darwin contemporâneo, porque ele descobriu as mutações, a adaptação e a mutação. Quer dizer, a vida, a dinâmica da vida é a mutação e a adaptação, não é? E a sobrevivência
daquilo que mudou de forma adaptativa ao que é dado no planeta, né? Então, a vida começou como um organismo unicelular, etc., e isso é científico, ele foi se desenvolvendo a chegar em nós, nas nossas maravilhosas árvores, né? Enfim, são mutações. O novo coronavírus, ele é uma mutação do antigo coronavírus, que é uma mutação de não sei o que lá, porque nós somos mutações genéticas, né? Nós e toda a nossa família primata. Então, está no Darwin. As mutações ocorrem. Esta aqui, eu não acredito que ela foi intencional, mas eu não sei não se uma das alavancas que a natureza tem, talvez ela precipita o isso ninguém sabe dizer, ninguém sabe quais são as leis da natureza, não é? Os alquimistas queriam saber. Ai, como eu queria saber o beabá das leis da natureza para respeitá-las como a minha constituição, como o meu credo, né? Agora, não sei, isso eu não sei. Pode ter sido um acaso, mas é um acaso muito simbólico, porque o coronavírus ele é mais destrutivo do que a bomba de Hiroshima, que é uma produção humana. Então, não venha o homem inventar que ele é capaz de destruir o planeta se ele fosse estúpido ao ponto de destruir o planeta. Ele tem coisas letais, mas basta uma mutação num vírus que se propaga. Ontem eu vi a foto no New York Times, acho, sei lá, muito ampliada, do vírus na célula. Bem, a natureza não faz... Os alquimistas, né? Os alquimistas, mais do que os cientistas, eles estavam procurando as leis de transmutação da natureza / espírito, né? Daquela maneira, por imaginação ativa. Mas o Jung dizia, está na obra dele, nós humanos, o instinto, a terra, a relação do espírito com a terra, o pé no chão tônico, conectado com o espírito, uma unidade, né, que se integra à natureza, não se dissocia dela, especialmente de maneira dominadora. Para o Jung, a neurose é uma dissociação desse todo, não é? Ele não dizia que a verdadeira, na visão dele, cura de uma neurose é uma experiência transcendente ou luminosa em que alguém, de repente, num estalar, percebe que une os mundos, percebe que está unido com o todo. Né? Eu acho que a grande cura das doenças humanas é a recuperação da percepção da unidade, porque a dissociação faz parte do destrutivo, né? Do arquétipo anti-vida, anticristo, a dissociação. Bem, para onde que eu quero ir com isso? Eu quero ir para o seguinte. O novo coronavírus está matando muito. Eu acho que o Paulo resenhou, através, especialmente do Saramago e do Camus, mas também da pintura, como que a consciência humana reage diante de uma peste, e ele mostrou lindamente, né, que não difere em nada do que está acontecendo agora. Mas será que é só a peste que mata? A fome na África, a pobreza, os milhões de crianças que morrem, não é por vírus nenhum, é pela iniquidade humana. Então, o coronavírus é perigosíssimo. Até o Trump pegou, com o seu desprezo, com a sua arrogância, com o super-homem, ele pegou. Bom, esse é outro assunto. Mas não se fala da fome como uma peste criada pela falta de compaixão, mas ela já matou mais do que as guerras. Ou a pobreza.
A pobreza mata e é um vírus humano, é um vírus anticristão, ou anti-Buda, ou anti-natureza, porque a natureza reparte, mas o humano é que inventou o meu, eu, meu, não reparto, acumulo, eu quero mais e os outros não podem ter quanto eu tenho. Né? Vocês viram que as fortunas bilionárias aumentaram durante a pandemia? Como que a gente sente? Né? Esses mega bilionários, eles ficaram ainda mais bilionários, mas a pobreza do Brasil vai descer para a miséria agora. E bastava reconhecer que a iniquidade é mais mortífera do que o vírus ou do que da bomba nuclear. E as religiões que foram desenvolvidas, elas falam da iniquidade, o cristianismo fala, mas o que adianta ter falado? O que adianta toda a organização eclesiástica? Houve a teologia da libertação, e o Brasil pôs o dedo nessa ferida, né? Uma teologia que se alia aos desvalidos e aos pobres. O Brasil contribuiu com isso. O Paulo Freire e muitos, e somos dessa geração, né? Paulo conhecemos, isso foi silenciado. Quer dizer, quando o Bolsonaro insultou o que ele falou do Paulo Freire, aquilo nos choca nas nossas bases da verdade ética, né? Mas quem alguma vez disse que a iniquidade é mais mortífera do que o vírus? Isso vai continuar e ninguém vai dizer. Então, esta deplorável consciência coletiva branca, o que ela está dizendo? É uma gripe. É uma gripe para quem tem sorte ou para quem vai para o Sírio-Libanês. Quem morre mais é pobre e é negro. Esse desprezo, essa falsidade, esta ironia mortífera, ela faz com que a consciência coletiva queira a volta do normal, o novo normal. E agora, eu tive agora na praia, porque eu precisava um pouco. Eu estou a trabalhar há 6 meses, eu tenho idade, eu nunca fiz uma enfiada, né? E o trabalho online, Paulo, para mim, eu perdi 2 coisas. Eu percebi a sutileza dos olhos dos meus pacientes. Eu não sinto a temperatura da mão e do rosto quando a gente se beija. Eu não estou vendo como eles andam quando eu entro na minha sala. E perderam-se os silêncios. Porque se eu fico em silêncio, quem está conversando comigo fala: mas você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu quis ficar em silêncio. E se ele fica em silêncio, fala: você está me ouvindo? Então, essa sutileza do silêncio na terapia, ela se perdeu. Eu falo muito alto. Eu estou falando mais alto. E há casos que eu preciso fazer assim, pera, deixa eu falar. Eu preciso falar. Então, a gente fica disputando. Isso claro, é ansiedade, mas é por esse meio, porque na minha sala, que sempre teve 1,5 metro de nós dois, perfeita, né? A gente não falava um em cima do outro, né? A gente fala. Mas, por outro lado, colegas, eu sinto que ficou mais profundo ainda, porque nós estamos muito conectados. A nossa consciência coletiva não é igual à outra. Ela nos conecta com o sofrimento, com a dor e com uma coisa que eu acho que nunca aconteceu. O planeta hoje tem 7 bilhões e 800 milhões, né? Eu acho que nunca o medo da morte teve presente coletivamente já. Então, não há uma pessoa que não tenha sentido onde está a morte, onde ela está escondida, ela pode estar aqui se eu tocar nisso aqui. E isto desequilibra nossos instintos de autopreservação da vida. O instinto de autopreservação da vida que nós temos, ele tem milhões de anos e ele funciona. Agora, ele não funciona porque você não sabe onde está o predador, você não sabe onde está o perigo. Então, eu vejo uma desregularização, o instinto básico, lembra o Jung brigando com o Freud? O instinto básico não é o da sexualidade, é o de preservação da vida, ou seja, comer, ter um abrigo. Nós estamos totalmente de acordo com ele.
E esse instinto, ele funciona, não funciona? Até psiquicamente, fisicamente. Só que agora ele está tonto, ele está girando em cada um de nós de uma maneira diferente. Então, eu vejo pessoas maravilhosas que estão paranoicas. Uma avó não vai ver a netinha há 6 meses, porque não pode nem pôr o dedo no botão do elevador, né? Até outros que acham que o seu instinto de proteção da vida está super ali, vai para cá, vai para lá, mas não está. Agora, você não sabe onde o nosso instinto não está nos protegendo. Claro, tem a máscara, tem o distanciamento social, mas a minha saúde se desregulou e eu fiz um check-up total em fevereiro e o meu médico pediu para eu fazer hoje, e comparando com o outro, eu fiquei assustado. Meus índices de saúde, de proteção, a minha vitamina B12 está 0. Eu estou sem ferro. Eu não estou doente, mas eu estou prestes a ficar, né? Isso é o jeito que isso me abalou. Embora eu não consegui ler um livro. Paulo, você, que maravilha, isso você manteve, vocês mantiveram. Eu comecei a ler livro com 7 anos de idade, eu não conseguia pegar um livro na mão e ler, a minha atenção não ficava lá. E eu fui para um excesso de busca de informação que estava completamente desproporcional. A gente precisa de um pouco de informação para continuar refletindo, mas aí era, não, eu vou ver o Estadão, vou ver a Folha, vou ver o New York Times, vou ver o Corriere della Sera, daqui a pouco eu vou ficar o dia... Então, a tela. Eu não gosto de tecnologia, mas agora é assim. De manhã tem que ver o que está aqui. E isso me deixa louco, porque tem 20 WhatsApp, eu não quero responder, depois vem mais 20, empurra aqueles para baixo, depois vem mais outro. Eu passo por mal educado, mas eu não dou conta, né? Eu não gosto muito de abrir e-mail. Mas eu começo a trabalhar aqui ou no FaceTime. Na hora do almoço, eu fico aí para ver notícia. Quando eu acabo 8, 8h30 da noite, eu vou ver notícia e depois, se eu quiser relaxar, eu vou para a Netflix. Eu não estou mais ouvindo música clássica. Bem, eu falo para todos os meus pacientes, me conte como você está esquisito, porque isso é um jeito que a pandemia nos afeta e nós vamos elaborar isso. Gente, eu não quero estourar no tempo, mas assim, eu acho que nós temos uma tarefa importantíssima neste arco daqueles que cuidam. Nós, os educadores, os que cuidam da saúde, os que cuidam da alimentação, do corpo, das emoções refinadas, que é o regozijo com a arte, com a natureza, com a dança, com o prazer. Nós precisamos ensinar de novo como que, segundo o nosso melhor julgamento, deveria ser o aprendizado com essa pandemia. Eu acho que todos nós podemos ensinar que a nossa função sentimento vai dizer agora o que de fato tem valor e o que não tem. E o que não tem, a gente deixa para trás. Aquilo fez parte da nossa vida, mas não precisa fazer mais porque há outras coisas. Por exemplo, as amizades verdadeiras. As amizades, o carnê social não tem importância nenhuma. Sabe, a vida de restaurantes, vamos 3 vezes, vamos no restaurante, está todo mundo comendo em casa, a gente faz economia, tem menos lixo, né? A alimentação mudou, o consumo, quem é aí que comprou. Eu sempre achei que eu não era consumista, mas eu vi que eu era. Vou comprar isso para o meu neto. Puxa, isso aqui é uma comida boa, vou comprar livro, que depois eu não vou ler. Eu falei, a minha conta bancária nunca subiu. Claro, eu sou módico, mas é porque eu não gastei, porque eu não tinha onde gastar. Então, esses temas, consumismo, né, vida antinatural, consumo de coisas nocivas, ler coisa que a gente não precisa ler, até informação deturpada. O que é o prazer hoje? Eu acho que assim, é a gente poder chamar 3, 4 amigos de novo e beber alguma coisa junto e conversar, coisa que a gente fazia como se nunca fosse perder, como se a gente perdeu isto.
Então, nós voluntariamente aceitamos todas as privações porque nós temos bom senso e somos solidários. A gente não quer também contaminar ninguém. Então, não sai de casa, não faz... A gente aceitou. Mas nós fomos privados de emoções que nos ajudam a viver. Avós foram privados da companhia de crianças, namorados não puderam se ver, os jovens que estão na idade de paquerar e começar a se beijar, não pode beijar, não pode transar, é perigoso. Como é que fica, né? Os solteiros, e há casais, mas está cada um numa casa porque tem medo de... Então, a vida amorosa, os afetos, os amores, os prazeres, eu ir num concerto, no teatro, fomos privados disso e a gente engoliu. No meu caso, eu fiquei frustrado, em seguida eu fiquei revoltado e eu estou muito bravo. Crime o que foi feito. Não é só no Brasil, né? E nós podemos dizer o que foi feito, né? Então, voltando, nós estamos vivendo sob a égide do arquétipo eu não sei o nome desse arquétipo, mas é o antivida, é o anticristo, é o anti... Mas, ao mesmo tempo, os pilares da civilização estão ruindo. A civilização achava que ela está indo para cima, para frente, para o alto, está nada. Ela está indo para o abismo. O Meirelles, que é um ótimo cineasta brasileiro, o próximo filme dele é sobre o desastre ecológico. E eu ouvi dele essa linda frase, e dele e do Salgado e de outros. Os pilares sobre os quais se apoia isso que nós chamamos de civilização, eles não funcionam mais, eles não eram verdadeiros pilares, então é preciso escolher outros. Quais seriam? E aí é que eu acho que nós entramos. Em vez de egoísmo, solidariedade. Em vez de capitalismo que só busca o lucro para poucos, o compartilhamento. Em vez do egoísmo ou da indiferença, a compaixão. Em vez de distribuição em lugar de concentração, reuso, reconexão com a natureza, o menos em vez do mais, o pequeno em vez do grande, né? Então, eu ouvi do Fernando Henrique Cardoso, de quem eu fui aluno em 63 na Maria Antônia, e que tem amizades, claro, com milionários, com gente poderosa, não sei o quê. Eu falei, puxa, ele falou assim, numa entrevista dele assim, não precisa tanta pompa. Essa pompa milionária nos agride. Essas festas de casamento que às vezes a gente ia convidar, que tem 1000 convidados, eu fui numa na Sala São Paulo, que bloquearam os moradores de rua com 150 seguranças para não atrapalhar a entrada na Sala São Paulo, onde tinha champanhe francês e lagosta, e lá fora. Quer dizer, não precisa tanta pompa, não precisa tanta mostra de riqueza. Então, eu acho que está na nossa mão. Porque claro que eu gosto da imprensa, mas essa tarefa é nossa, é de educar a consciência, mostrando que essa consciência ela agride a alma, ela agride o self. Isso nós sabemos ensinar, né? Então, a gente não tem se visto como educar é conduzir, educar em latim, e o pedagogo, o gogo gogia, é conhecimento, né? Como é que é? É levar os jovens. Eu não sou bom de etimologia. E isso a pedagogia é prima, é uma prima ou uma irmã mais antiga do que a psicologia, né? Eu acho que nós temos que recuperar. Vocês lembram? O Jung dizia que a análise tem uma função educativa. Ela educa o ego para que ele saiba que ele não é o único senhor da casa e que ele pode servir a outros senhores. Ele pode escolher um princípio maior, que na psicologia junguiana é chamado de self, ou o nome que você quiser. Isso é uma educação, né? Mas é como se o ego se educa. E eu lembro que, quando eu li isso,
lá no começo, eu adorei o Jung falar isso, porque eu tenho uma vocação de gostar de ensinar. Esse lugar onde eu estou era... Eu nasci nessa casa, isso era a garagem do carro do meu pai, essas casas que tem um corredor, né? E essa garagem virou meu escritório. Mas nessa parede onde estão os livros, quando eu tinha 6 anos ou 7, eu fingia que eu estava dando aula para umas crianças que estavam aqui da minha imaginação. Então, isso nós temos que recuperar a nossa missão de trazer, de produzir entendimento. Não precisa ser o logos. É entendimento, o que está acontecendo, o que foi feito, onde a humanidade perdeu o caminho, qual é um caminho melhor para a humanidade, né? Eu acho que nas nossas reflexões, mas inclusive para mim está presente em cada sessão de terapia, porque eu ponho esse tema, né, como que um paciente enxerga. Se alguém vê só, não vejo a hora que passa, eu faço a pessoa pensar, né? Só existe aquilo que chamava de normal. Normal é uma convenção também, né? Então, eu creio que todas as formas de terapia, mas talvez algumas mais do que outras, não sei, elas serão revalorizadas. Eu acho que vai haver uma demanda. Eu acho que todas as crianças, vocês que trabalham com crianças, né, que ficaram apertadas num apartamento e foram... não se prestou atenção. Isso tudo vai estourar onde? Na escola. Na hora que abrir escola é que vai aparecer como estão as crianças. E aí é a hora das psicólogas, né, porque as mulheres são tão sensíveis a isso, vai aparecer no aprendizado uma questão que surgiu durante a experiência da pandemia, que pode não ser uma questão cognitiva, né? Então, eu acho que vai haver uma demanda por necessidade de cuidados com a humanidade. E um dos cuidados, porque nós não somos líderes, pelo amor de Deus, e não queremos ser, e nem ter poder, mas é porque não há quem lidere, não há quem conduza. O brasão de São Paulo é non ducor, duco. Ducor é a voz passiva de não sou conduzido, conduzo. E duce, o Mussolini, né, em italiano, duce é aquele que conduz, né? Líder é aquele que leads, que mostra o caminho. É o pastor, né? Jesus era um pastor que conduz o seu rebanho. Quem está mostrando um caminho? Eu não vejo quem. Cadê os grandes homens? Cadê o Gandhi? Cadê o Krishnamurti? Cadê o Jung? Eu fiquei muito desapontado com o Instituto Jung de Zurique, porque eu cobrava deles um statement que o que será que o Jung diria nesse momento? Ele diria alguma coisa muito profunda e muito séria. Sabe o que foi dito? Assim, olha, vamos aproveitar que é uma boa oportunidade para introverter, para cuidar do nosso jardim, para olhar coisas que a gente não tem tempo de cuidar. Então, é a hora de cuidar. Eu falei, pelo amor de Deus, é isso? Você acha que o Jung ia dizer isso? Que a pandemia é a hora de você cuidar do ninho e do teu jardim? É a hora de temer a face terrível de Deus, ou qualquer termo que vocês usem. Não é uma coisa de revistinha feminina. O que fazer na pandemia? Aprenda artesanato. Será que nós, junguianos, não temos nada mais contundente para dizer? O Jung certamente teria, a von Franz certamente teria, e nós temos. O que eu quero dizer, acho que todos vocês reconhecem, né, a boa condução, né? Eu nunca quis ter poder nenhum, eu não quis estar em nenhuma sociedade, eu não quis dirigir ninguém. Mas toda vez que eu abro a boca, é um pouco no sentido de dizer, gente, esse caminho é um caminho destrutivo, né? Então, eu acho que agora, isso eu queria contribuir, né? Palavra de resistência é nós lembrarmos de uma potência que nós temos, que é a potência de ensinar. É de mostrar o que é patológico, o que é egoísta, o que está no arquétipo da antivida.
vocês estão regidos pelo arquétipo da antivida, mas olha, a vida está chamando vocês. E a vida pode ser uma coisa maravilhosa. Em dois arquétipos muito interessantes, né? A representação humana pela arte, ela mostra qual é o sofrimento humano. E trabalhar com quem perdeu o fio com o arquétipo da vida, o terapeuta diz que ele pode se reconectar, não assim, não se mate, não, é reavivar. Bem, eu acho que nós todos, a nossa função hoje é mostrar a maravilha que é o arquétipo da vida, que para mim, modestamente, né, o Jung brilhantemente disse, nós somos regidos pela nossa imago Dei. Né? Me conta a tua imagem de Deus, que eu vou entender por que você conduz a tua vida desse jeito. Mas eu digo assim, qual é a tua imago vitae? A imagem de vida, se for mesmo, é que a vida se refaz. Se deixar inquieto o Pantanal, ele se refaz. Se deixarem quieto, porque para passar boiada, agora que queimou, vão passar trator, daí não. Mas a vida se refaz, a água do rio se repurifica, voltam a nascer peixes, voltam, então, como nós humanos trabalhamos para que as nossas pessoas se refaçam, porque elas saíram do desenho que a vida fez para elas, né? Elas ficaram dissociadas, elas ficaram patologizadas pela cultura, pela educação, pela mãe, pelo pai, pelo que seja, né? Então, eu acho que eu vou afirmar isso. Nós, terapeutas, somos guiados pelo arquétipo da vida que nos pede para realçar que isto existe, isso não é uma religião. E nós aprendemos com o Jung que, olhando para o inconsciente, a gente se reconecta com a energia de vida, não é? Está lá. É por isso que nós escolhemos esse caminho, certamente. Então, meus caros, eu estou muito emocionado que nos vejamos com o dever histórico de, numa medida, juntemos forças, de reconduzir uma humanidade que ficou insana por um caminho de vida e não de destruição da vida. Porque os regimes totalitários eles destroem a vida. A implantação de mentiras destrói a vida. A não distribuição de alimentos destrói a vida. A não distribuição de oportunidades destrói a vida. Então, o que nós estamos vendo na situação política com essa ideologia, mas não é só que o rumo da humanidade, ele é suicida. Suicida, mas não é um jovem, é já velho. Mas é porque é tão egoísta e tão burro e tão cego que não entende mais que a nossa salvação é a vida e a natureza. É uma reconexão daquilo que se rompeu. Quero ouvir vocês. Abre os microfones todos, por favor, Márcio. Espontaneamente. O João vai falar, ele está com Gandini, obrigado, diria, pelas palavras, não pelo alerta, né? Pelo teu alerta emocionado, decepcionado, às vezes bravo, raivoso. A gente precisa escutar isso, não é? Acho que a gente precisa desse pequeno vírus para derrubar a nossa inflação, para derrubar a nossa arrogância. Bravo. Eu acho que uma palestra coloca a emoção nas fotografias da outra, elas são, sim, e geraram uma enormidade de perguntas. Com certeza, a gente não vai ter condições de ver as perguntas todas, mas eu vou e os comentários principalmente, mas eu vou passar para vocês pelo menos as mais significativas, né? Então, Gandini, e o conceito de enantiodromia? Não seria um outro extremo que estamos vivendo? Para
depois a humanidade encontrar um novo equilíbrio possível? Sim, esse conceito é antiquíssimo, né? Está no Heráclito e a gente toda hora vê. Até na política você pode dizer estava num pêndulo para cá, outro para cá, mas isso é uma enantiodormia superficial. Eu concordo, sim, há uma enantiodormia profunda na psique, porque, por exemplo, parecia que a arrogância humana, a conquista tecnológica, estava criando segurança, né? Controles, seguranças. De repente, isto ruiu. Quem que está seguro? Onde que está o controle? A coisa é descontrolada. Então, um extremo baseado na onipotência, na arrogância, etc., ele foi imediatamente para o outro lado, porque agora ninguém tem poder nenhum, ninguém tem onisciência, e os cientistas honestos, que graças a Deus há muitos, são os primeiros a reconhecer o que eles não sabem. Agora, chega um leigo e diz que ele sabe qual é a cura. Então, a enantiodromia que eu vejo é da psique arrogante e, para não saber nada, ir da ubris para humildade. É os contrários. E, como eu estava dizendo, eu acho que a nossa proposta que a gente pode fazer é tudo o oposto, né? Egoísmo, compartilhamento, iniquidade, compaixão. Esta seria a enantiodromia que corresponde à dinâmica da vida, a meu ver. E é humana, porque são escolhas humanas de puxar para cá para realinhar com a vida. Porque no polo que estava lá dissociava. Então, se eu chamar, é uma enantiodromia entre dissociação com a vida e reconectar com o sentido de unidade. O Daniel Franco de Oliveira, eu gostaria de passar o comentário dele para você, Gambini, e para o Paulo também. Não é? Ele comenta que está muito difícil na educação. Ele diz, eu, como professor, tenho que tirar forças não sei de onde para acolher o outro, mas ando bem cansado. Eu acho que, sabe, que pode ser feita uma explanação sobre, sabe, uma nova enantiodromia, né? Sobre o acolher, claro, e um cansaço geral. Eu dizia antes, né, que agora, como a humanidade cegamente está indo para um caminho de autodestruição, precisa que alguém conduza. Ora, qual é a figura do que conduz? É o professor. Tem um grande líder que conduz as grandes massas, mas quem conduz, quem educa, né, que pega pela mão, é o professor. Na nossa cultura colonizada e subdesenvolvida, qual é o papel do professor? Qual é a valorização do professor? E, atualmente, com o desmantelamento do Ministério da Educação, a desvalorização da cultura e da educação, a coisa piora ainda mais, porque os professores, você vê, houve aumento de salário, de aposentadoria para procuradores, militares e não sei o quê, mas e a professorinha da escola pública? Quer dizer, isso daí é a maior prova de desprezo pela educação dos jovens para fazer essa conexão no futuro. Porque começa, claro, na família, mas é na escola, e é na escola elementar e toda sequência. Então, se fala muito, né, justamente do pessoal da linha de frente, pessoal da saúde, mas a educação é um pessoal da linha de frente também. Não é? É desprezo total, é não se reconhecer o papel desta postura humana que nasce em qualquer povo indígena brasileiro. Você vê como a educação é feita de uma maneira maravilhosa, porque todos educam, né? Então, como se desprezou esse arquétipo, vamos chamar, e isso se manifesta em todas as pessoas. Então, eu me solidarizo completamente com esse professor. Se eu pudesse dar força, eu só posso dar força dizendo isso, né? E que é preciso que se desperte a sensibilidade dos adultos de que nós devemos a eles a primeira condução para um novo caminho. E eles estão esgotados, estão, né, mal pagos e não são respeitados mais, né? Qualquer um desrespeita um professor e não há instituições que os protejam. Então, essa pergunta parece simples, ela vai também na raiz do problema. Não há mudança sem uma educação das crianças alinhada
com valores contra a dissociação. Voltando àquela questão da enantiodromia, aquilo tudo que está emergindo nesse momento, que nos desencanta, que observei até nas suas palavras o seu desencanto, Gambini, de uma certa forma também está trazendo à tona, está fazendo emergir aquela borra, né? Aquela sombra toda que estava oculta, né? E que eu acho que sem que se traga à tona toda essa sombra que nos estarrece, inclusive pela dimensão, pela amplitude dela, né? Não existiria a transformação. Exatamente. E nós não saberíamos, acho que como nesse momento, saber atribuir o verdadeiro valor a quem efetivamente merece. Exatamente. Né? Como as profissões, como o professor, como o trabalho do terapeuta, o trabalho cuidadoso e silencioso de todas essas pessoas, né? Que não se pautam pela arrogância. Exatamente. E a sombra coletiva arquetípica é exatamente o que o Jung fala para a sombra individual. Você tem que reconhecer que ela existe, não deixe que ela fique projetada e faça as reparações reconhecendo, né? Então, quando eu fui procurar Von Franz para ser a minha orientadora de tese do Espelho Índio, que eu falava da sombra do cristianismo, ela disse lá na defesa, lá no público, que ela achava que é importantíssimo trabalhar com a sombra do branco, da civilização branca, que é perigosíssima. Então, é em escala, é a mesma coisa, assim como você faz com um indivíduo, nós fazemos no consultório, no plano coletivo o procedimento é o mesmo, é reconhecimento da sua destrutividade, né, dos danos que causou e assumir uma postura ética de reparação. Será? Será? Você vê, você pegou bem, eu estou desencantado, estou bravo, mas eu não acho que a curto prazo essa porcentagem enorme vai querer saber de reconhecer algo. Ela projeta, nos olhos, não quer reconhecer nada. Então, também não dá para ter falsas esperanças, né? Mas a longo prazo é o nosso mito, digamos, né? Fala de novo. Além do vírus Conflix que sempre aparece nessa hora, a pergunta total, né? Depois da catástrofe, Jung nos fala sobre o regime totalitário. Ele diz que não há possibilidade de integração sem o contato com a sombra e com a culpa coletiva, uma culpa solidária. Acho que podemos parar aqui. Essa pergunta já tem um peso suficiente para nós todos. Sim, sim. Olha, eu tenho aqui um pequeno comentário que Jung fez sobre o estado mental correspondente ao grupo de população que se acha coletivamente exaltado por preconceitos afetivos e fantasias de desejos impulsivos. Jung fala que, baseadas em ressentimentos fanáticos, fazem apelo para a irracionalidade coletiva, encontrando aí um solo frutífero na medida em que exprimem certos motivos e ressentimentos também presentes nas pessoas normais, embora adormecidos sob o manto da razão e da compreensão. Né? Eu acho que esse pedaço é um pedaço muito sério, né? Onde Jung se refere um pouco a essa questão da desatenção àquilo que, de uma certa forma, nos alcança através do coletivo. Né? Eu não sei se isso responde um pouco à pergunta que a Sandra fez, mas acho que o Gambini pode completar o nosso pensamento, como junguianos sinceros que somos, né, está no rastro dessas grandes colocações do Jung, claro. Agora, no tempo atual, os antigos mecanismos para reconhecimento de sombra, que é, por exemplo, a confissão católica, isso não funciona mais. Quem é que vai confessar no sentido profundo da palavra? Esse era um dos mecanismos. Você lembra que também o Jung falava que a análise, num dos seus 4 aspectos, um é o pedagógico, mas um é confessional, né? É um paciente, ele confessa, e aí abre o campo do trabalho terapêutico, e nós não vamos crucificar o paciente, nem perdoar, a gente vai fazer, se ele percebe que ele
prejudicou alguém, como é que ele faz a reparação, etc., etc. E a questão da projeção da sombra. Eu não vejo esses mecanismos operando em nenhuma religião, em nenhum movimento não religioso, mas civil, de consciência civil, em pequenos grupinhos, sim. Então, tal Deus dará, eu acho, como aconteceu no Japão, que foi penitenciado com as 2 bombas, os japoneses depois reconheceram que a militarização do Japão, o fato do Japão ter se aliado ao nazismo e ao fascismo, eles tinham que se arrepender daquilo, não ter mais forças armadas e virar um povo pacifista. Agora está querendo voltar a ter exército. Quer dizer, o exemplo histórico do Japão foi por causa do Holocausto que eles sofreram. Então, eles, para sobreviver, eles se curvaram, né? Porque, de fato, os militares japoneses insuflaram o imperador, não sei o quê, não sei o quê. Bem, aqui no Brasil, mas não há nada parecido com isso, né? Aqui há uma delegação de culpa para o outro. Então, a culpa é desse, a culpa nunca é de ninguém. Então, dizer, por exemplo, que a culpa é do comunismo no Brasil, mas que comunismo que existe no Brasil? É que ninguém segura a culpa, você já põe na mão do outro, põe na mão do outro. Isso não vai levar em lugar nenhum, quer dizer, daí devolve a bola, blá, blá. Agora, que instância ética com autoritas, com autoridade moral, pode dizer somos todos culpados? Para usar essa palavra bíblica, né? Não há essa figura, não há essa instituição. O que há, que é um fiapo disso, é o Supremo Tribunal Federal dizendo a Constituição garante, né, aqueles direitos, quer dizer, que você não seja difamado, que os indígenas não percam as terras dele, que as crianças não percam acesso à educação, etc., etc. Mas isso é pouco, porque não é a Constituição que tem que dizer para nós reconhecermos o nosso lado destrutivo. Aquilo lá é a base da base. Eu digo, não há uma instância, não há uma grande voz no planeta que se erga e fale, você conhece alguma? Eu não conheço. Os artistas, sim, como sempre. O Drummond falava isso também. Durante a guerra, tem poemas dele maravilhosos, né? Então, os artistas e farão, porque, pegando Fátima, você de volta. Há um sofrimento agora, né? Onde ele aparece retratado. A gente até podia dizer a pandemia é a obra que mostra qual era o sofrimento inconsciente, né? Vamos fazer o caminho de trás. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Os artistas já desovarão a visão deles do que aconteceu. E nós temos que prestar muita atenção, não como críticos de arte, mas exatamente no teu olhar, que eu disse o que me pareceu de valioso, né? Para nós sublinharmos ou comentarmos agora o Bosch de hoje, né, Paulo? Isso vai aparecer, os artistas não se calarão jamais, porque não há uma voz. O Papa Francisco, tá, um pouquinho, mas precisava 50 como ele, né? Tem algumas figuras, né, a Angela Merkel, porque ainda os alemães têm que rever o que eles fizeram. Os alemães também fizeram um ato de contrição, né? Mas ela mantém isso, mas já existe neonazismo. Então, isso daí não agrada a ninguém. Então, eu acho que só há um jeito, é quando o negócio for brutal demais, daí todo mundo abaixa a cabeça. Será que precisa chegar nisso? Como no final da Peste, de Camus, que ele fala que as bactérias elas estão no fundo dos baús, elas podem aparecer a qualquer momento, né? Quer dizer, naquele final do livro. Agora, era uma ficção, né, Paulo? Ele estava falando mais do nazismo, mas ele pegou com a metáfora. Agora, lendo alguns textos que eu consultei sobre o período medieval desse período, Gambini, num dos textos fala que a transformação, a mudança, ela, quando acontecia, ela precisava de alguma coisa diferente para acontecer. E ela só se dava através de determinados personagens, que poderia ser o bufão, poderia ser o louco, poderia ser o místico ou poderia ser o artista.
Ah, né? São esses que podem nos trazer uma nova não, forma, uma nova imagem, né? Uma nova possibilidade. E porque o Jung sempre teve uma relação própria dele com a arte, né? Ele sempre teve, e nós herdamos isso, nós estamos vendo aqui. Quer dizer, eu acho que a nossa linguagem, ela beira o poético. Então, isso também nos põe em conexão com esta maneira humana do louco, do místico, do artista e do bufão, que é no Shakespeare, no Hamlet, né? São os bufões que mostram o crime que aconteceu. Maravilha. Nós temos que lembrar disso, Paulo. Isso é maravilhoso. Vocês acham que a centelha transformadora vai brotar a partir do indivíduo ou do coletivo? Será que será necessária uma catástrofe para despertar as consciências individuais? É o que eu estava acabando de dizer, né? O Jung achava que é uma centelha no indivíduo. Ele não acreditava em revoluções sociais, tinha toda a razão. Revolução Francesa, Revolução Bolchevique. Não é. Ele acreditava na centelha individual. Agora é uma questão nossa, com aquilo que a gente observa, né? Eu continuaria nisso. Mas, né, para mim também, é só se for uma hecatombe, daí todo mundo mais ou menos para. Deixa eu só colocar que tem uma coisa um pouquinho estranha sobre isso, mas eu acredito no salto quântico. É como se essa centelha, sem que se combine, possa surgir em determinados lugares como uma onda como uma frequência de acontecimentos num processo sincronístico, né, em vários lugares. Abençoado, Paulo. Olha aí a esperança baseada na física. Que você me tirou do meu desencanto. Eu preciso estar um pouco... Não, mas é lindo. O que você falou não é salvacionista, não vamos projetar a salvação. Você está dizendo isso daí é a vida, porque o quanto... né? Então, a vida vai dar... Isso me tira do desencanto um pouco.